Não posso me envergonhar do Evangelho de Cristo. Quem é cristão aqui? Quem ficou na dúvida aqui, levanta a mão. Misericórdia. Minha mulher não está me conhecendo agora. Irmãos, olha só, ser cristão não tem o meio termo. Não tem como, preste atenção no que eu vou falar. Não tem como eu ser cristão, eu falar que eu sigo a Jesus. Porque quando eu digo que eu sou cristão, eu estou dizendo, eu sou seguidor de Jesus. Não tem como você falar que é cristão, que acredita em Jesus, que serve Jesus, sem se você se comprometer com a obra de Jesus. É impossível, é hipocrisia, é engano, é mentira. E a igreja que promove o não comprometimento da sua membresia com a obra de Deus, essa igreja também não é de Jesus. Infelizmente, não tenho medo de falar isso. A igreja, qualquer igreja, existem muitas igrejas boas, e essas igrejas têm que levar o povo a se comprometer, e não comprometer o bolso dela com uma igreja, mas se comprometer ela com Jesus. E aí o que acontece depois disso é um efeito da vida das pessoas em Deus. Amém? Vocês estão me entendendo, sim ou não? Amém. Então, irmãos, é lógico, hoje eu sou um pastor que vive integralmente da obra. O meu nível de comprometimento é um pouco diferente do de vocês, mas todos nós temos um nível de comprometimento. Não tem como ser cristão de longe. Não tem como ser cristão de longe, mas de perto, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Como diz o missionário americano, ele dizia every day, todos os dias, todos os dias. Irmãos, na onde? No seu trabalho, na faculdade, na sua vizinhança, na onde você passar, as pessoas têm que olhar e têm que deduzir, ali vai um seguidor de Jesus. Amém, Jesus. Ali vai um seguidor de Jesus. Aleluias. Quem é um seguidor de Jesus, levante a mão. Amém. Segunda Reis, capítulo 5, e verso 2 e 3 diz assim: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Diga comigo, Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Irmãos, essa mulher, essa menina, essa mocinha, que ela foi tomada como escrava do povo sírio e foi levada para a Síria, e lá ela servia a mulher de Naamã. Naamã era um comandante do exército da Síria, e esse homem diz que era um grande, segundo a história dele, diz que era um grande general, um grande homem, um homem íntegro, um homem fiel à sua nação. Ele lutava em favor da sua nação, porque ele era fiel à sua nação. E ele tomou cativa essa menina israelita. E essa menina, então, ela está agora na casa de Naamã, um comandante da Síria. E de repente o seu senhor, ele fica leproso. E aquela menina, ela não hesitou em dizer que ela falou para a mulher de Naamã, ela disse: se o meu senhor, quer dizer, ela está tratando ele com respeito, né? O meu senhor Naamã, ele fosse lá em Samaria, lá tem um profeta, lá tem um homem de Deus. Quando diz profeta, está dizendo de título, está referindo a alguém de Deus, que pode de repente referir a mim
pode também referir a cada um de vocês que estão aqui. Adolescente, jovem. Jovem é um profeta de Deus. Aquela criança é uma pessoa de Deus. Então ela refere o profeta como homem de Deus, usando a expressão profeta. E ela fala com convicção. Ela não fala assim, eu acho que talvez. Ela não diz isso. Ela diz que o seu senhor Naamã seria curado. Ela mandou aquele homem em qualquer lugar? Ela mandou aquele homem ir na onde ela conhecia, o ambiente que ela conhecia. Ela mandou para a cidade da onde ela fazia parte, da onde ela era de origem. E ela disse: se então o meu Senhor for lá, ele será curado. Amém? Eu quero trabalhar isso com vocês, irmãos. Se nós espiritualmente geramos as pessoas, né? Existe aquela figuração de nós somos pais espirituais que geramos pessoas para Deus, no nosso ventre espiritual. Essa menina aqui, ela não hesitou, mesmo que Naamã podia, de repente, Naamã podia estranhar a menina. O que é isso? Você está achando que não tem Deus na Síria? Porque lá tinha Deus também, mas não o Deus do universo, mas deuses pagãos. Deuses pagãos. Mas não, ela foi com tanta autoridade que Naamã, ele vai lá, pega uma autorização do rei para que o outro rei da nação de Israel aceitasse ele e curasse ele. Até o rei lá achou que o rei da Síria estava querendo uma confusão com ele. Era crente da cabeça voada, porque o rei de Israel era a autoridade máxima do povo de Deus, então ele também era de Deus. Mas aí é tão vacilante, tão no mundo da lua, que ele, se você for ler o texto, você vai ver que ele diz: uai, por acaso eu sou Deus agora para curar alguém? Ele achou que o rei da Síria estava arrumando um pretexto para fazer uma guerra. Irmãos, as pessoas vão te procurar. Não me importa se ela é autoridade, está revestida de autoridade, ou se ela é qualquer pessoa da sociedade, ou mendigo. Mas nós temos que ter a condição de poder falar das boas novas do Senhor Jesus que está em nós. Semana passada, na semana apostólica de oração, na segunda-feira, estava encerrando a oração, entrou um camarada aqui no prédio da igreja, ainda meio de ressaca, só de bermuda, sem camisa. E aí fomos lá, e ali começou o processo da conversa, falando de Jesus ali, do que Jesus podia fazer. E aquele moço falou assim: eu quero então mudar a minha vida. Mas ele falou assim: eu não tenho ninguém aqui, eu tenho um ano que eu estou aqui na cidade, eu não tenho não tenho amparo aqui. Eu tinha uma mulher que arrumei aqui, mas também eu não posso voltar para casa, estou na rua já há um tempo. E nós levamos ele para o centro de recuperação. Aí na terça-feira nós vamos lá, já fizemos uma compra de coisas pessoais, algumas roupas a gente conseguiu para os irmãos, levamos um colchão. E hoje eu tive notícia dele, conversei com ele por telefone. Aquele homem está com maior alegria diante de Deus, dizendo: Deus está mudando a minha vida. E eu disse: fique nessa fé, meu irmão. Uma pessoa de 36 anos. É interessante que acho que no primeiro dia, o segundo dia, ele deu uma entrevista aqui na Rede Globo daqui, a TV Central América, foi lá no centro de recuperação e ele deu uma entrevista já, você já ficou famoso, já foi pra Globo. Então, irmãos, e ele está na expectativa. Por quê? Não me importa, irmãos, se é um mendigo, se é um bêbado, se é o prefeito, se é um mega empresário, não me importa. Nós não podemos hesitar de falar. Você está no clube lá, você fala de Jesus.
Não de maneira estúpida. Fala na hora que for necessário, irmão. Fala na oportunidade. Que tem crente que é xarope, entendeu? Que é enjoado, fica o tempo todo acusando, condenando as pessoas. Isso não é ser evangélico, não, irmão. Não é ser cristão, não. Cristão tem, a Bíblia diz, Jeremias 3,15, que Deus levanta líderes que agem com sabedoria e com inteligência. O que é isso? Pessoas que agem com sabedoria, que falam na hora certa, que agem na hora certa, que não fica falando borracha. Amém? É assim, irmãos. Nós temos que fazer as pessoas olhar para a gente e fazer assim: eu quero ser Jesus. Amém. Eu quero. Glória a Deus. Irmãos, eu não chego, quando eu chego em qualquer lugar, a não ser que eu tenho que me apresentar para uma autoridade, porque eu estou resolvendo alguma coisa. Mas ao contrário, eu não chego em lugar nenhum dizendo que eu sou pastor. Eu não chego. Eu fico lá, de repente. E quando eu falo que sou pastor, as pessoas já ficam assim, né? Já tem a tendência, né? Tipo assim, já vem um cara para enjoado aí. Eu fico na minha, quando de repente estou conversando, trocando figurinha com a pessoa e estou falando de Jesus. Um dia eu estava no clube, eu ganhei uma alma para Jesus, só que foi bem no começo da minha conversão. Se fosse hoje, eu ia levar para a célula. Então eu não tinha esse entendimento de célula na época. Eu estava na sauna a vapor. Sauna a vapor, irmãos. Sauna a vapor. E a pessoa, não sei, aconteceu um clima assim, eu comecei a falar de Jesus. E ali, tal. E eu falei assim: você quer aceitar Ele como seu Salvador? Ele disse: quero. Então vamos orar. Então orei lá. Só estava eu e o camarada e acho que mais um discípulo meu. Tinha 3 pessoas na sauna só. Quer dizer, deu clima. Orei por ele e ele aceitou Jesus na sauna. Amém? Nós fizemos oração de confissão. Se fosse hoje, eu ia levar para a célula. Amém? Quem entendeu, diga amém. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Então é muito importante nós entendermos isso. A menina israelita teve sucesso porque ela estava na linha de comunhão com Naamã. E a referência que ela deu foi de ir para o lugar que ela conhecia, que era a sua cidade de origem. Não adianta anunciar o evangelho da salvação ou da cura e depois deixar a pessoa à mercê ou deixá-la entrar em qualquer lugar. Devemos encaminhar essas pessoas para o nosso meio, amém? Em nome de Jesus, que é na onde? A nossa igreja, a nossa célula, para depois nós discipular. Irmãos, quem aqui é pai aqui e mãe? É certo gerar filhos e sair distribuindo para o vizinho, você cuida desse, aí o próximo ano mais um filho, vai para outro vizinho, você cuida desse. É assim que faz? Não. É assim que a gente faz com os filhos biológicos? Não. Da mesma forma, quando a gente gera um filho espiritual, nós temos que cuidar dele. Nós temos que cuidar desse filho espiritual. Tem uns que a gente gera, tem uns que a gente tem que adotar, né? Que chega, né? Chegou, ele aceitou Jesus na rua, em qualquer lugar aí, e ficou sem pai, tá coitadinho, tá perdido, o gurizinho, andando de fraldinha, cheio de caquinha ainda, dando bobeira, vai na igreja, bate, vai na outra, bate, e aí chega no nosso mês, chegar na Levantar em Cristo, nós adota, né? Vem cá, irmão, nós adota e aqueles caquinhos, vamos tirar a fraldinha, o talquinho, nós adota. Então tem pessoas que precisam ser adotadas, nós temos que adotar em nome de Jesus. Aleluia. Interessante que Deus nos paga para fazer isso. João 15,16. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Não precisa comprar nenhum copo ungido, amém? Para ser mais abençoado. É só obedecer Jesus. João 15,16, a palavra diz: vocês não me escolheu. Cutuca teu irmão e diga assim: meu irmão, se você acha que foi você que escolheu Jesus, você está enganado. Foi Ele que te escolheu. Diga: você está aqui hoje porque Ele te escolheu. Ele que te escolheu. Não se esqueça. Amém? Então Ele diz: eu que te escolhi, eu escolhi vós.
e vos designei. Vai e dê fruto, fruto que permaneça. Se esse fruto permanecer, tudo que você pedir ao Pai, Ele vai te dar. Significa que quando a gente damos fruto para Deus e fazemos, como a gente faz esses frutos permanecer? Discipulando. Primeiro é o processo da integração, que começa ali pelo processo discipular, a comunhão. Irmãos, a comunhão é tão poderosa, porque ela pode fazer coisas extraordinárias. O segredo da igreja iniciante era que ela estava firme. Atos 2,42. A igreja estava firme nos ensinos dos apóstolos e na comunhão. Se você quer que nós chegamos, estava ali agora em 500 discípulos em Rondonópolis a levantar em Cristo, faça comunhão com as pessoas. Primeiro você tem que ter comunhão com Deus, depois tenha comunhão com as pessoas. Comunhão para trazer ela para Deus e depois comunhão para fazer ela permanecer. Não tem inferno que pode subsistir contra a comunhão. Não tem luta que pode resistir contra a comunhão. A comunhão, meu irmão, quebra qualquer tipo de paradigma, qualquer tipo de conceito, qualquer tipo de ideia errada que as pessoas de repente tinham do Evangelho. Alguns até com razão, né? Não posso me envergonhar do Evangelho de Cristo. Quando eu me converti, na igreja que eu nasci, as pessoas falavam assim: os jovens, né? Quem tem vergonha de se manifestar que é crente aqui, perto do irmão Ronivon, está enrolado. Os líderes falavam, porque se eu estivesse do outro lado da rua, e conseguisse ver o irmão do outro lado, eu gritava: paz do Senhor, irmão! Tinha jogo que caía quase duro no chão. Hoje está mais tranquilo, né? Todo mundo quer ser evangélico, até os cantores aí secular quer ser evangélico agora, né? Aí eles estão lá no frevo lá, depois vai fazer entrevista: sou evangélico. Todo mundo agora quer ser, irmãos, de boca todo mundo pode ser, agora de viver, de se submeter às leis de Deus é uma outra história. Aleluia. Não posso me envergonhar do Evangelho. Romanos 1,16 diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Amém? Devemos anunciar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Está vendo? O que eu fiz lá na sala, eu não fiz errado. Devemos anunciar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Amém? Então você tem que ter, irmãos, sempre uma palavra no seu coração. Na onde eu chego, eu tenho sempre uma palavra no meu coração, em qualquer lugar. Se alguém tiver necessitado de algo ali, eu vou ter uma palavra para oferecer naquele ambiente. Não me importa se é na rua, se é no fórum. Certa vez eu fui ver um negócio no fórum, uma pessoa estava enferma e pediu para mim orar. Eu não sei se era para orar depois, se era isso que ele estava querendo. Eu disse: não, meu irmão, eu vou orar agora. Na calçada, na frente do fórum. E tinha os pastores comigo, nós estávamos resolvendo umas coisas. Disse: vamos orar. Nós oramos. Amém? Deus não nos deu. Eu disse aqui para vocês, irmãos, tem cristão que nem podia nem pensar em dizer, nem no sonho que era cristão. Eu tive uma experiência que até eu não esqueci, aqui em Rondonópolis mesmo, uma feira que teve aqui no shopping, representando vários países árabes.
Eu entrei lá para ver um negócio, aí vi aquele monte de coisa, eu falei assim, nossa, o que é isso? Um monte de negócio bonito, bacana, né? Aí na porta de entrada eu percebi uma banca que me chamou a atenção, e na volta me chamou mais atenção ainda, e eu percebi que a maioria daquele pessoal era muçulmano. Muçulmanos, pessoal. Aí quando eu tô saindo, tá o cara lá desse jeito, ajoelhado, irmãos, dentro do shopping, um cara, um fortão, com os braços desse tamanho, com camisa regada, é o dono da banca ali, você entendeu? Ele não estava nem azul, uma bancona com um monte de cerâmica, de coisa bonita, que deve ser tudo caro. Ele não estava nem um pouquinho preocupado se alguém ia roubar, se alguém ia fazer alguma coisa, porque ele não tem vergonha de assumir o que ele é. Cara, no shopping, eu fiquei assim, ó. E tem cristão na faculdade, no trabalho, 007, ninguém sabe o que ele é. Aí quando você sabe o que ele é, você até assusta, mas você é? Não parece. Pois é, mas eu sou. Tem muito cristão agente, amém? 007, irmãos. Eu não me envergonho, nós não podemos envergonhar do Evangelho de Cristo. Quero dizer algo para vocês: Deus também não nos deu um espírito de covardia. Lá em 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Nós não podemos, irmãos. Deus não nos deu, irmãos, um espírito de covardia. Quando eu aceitei Jesus em um domingo, no próximo domingo, mas na verdade foi mais ou menos uma sexta, talvez sábado, eu recebi a visita do pastor da igreja, que eu amo do meu coração, oro por ele todos os dias, até hoje. Por quê? São pessoas importantes na minha vida e eu oro por ela. Quem já me viu orando aqui na semana apostólica vê que eu oro. Tem 4 pastores que eu oro por eles e a família deles, porque são pessoas especiais para a minha vida e eu cubro eles de oração, são um tipo de autoridade para mim. Ele chegou lá, me procurou, me fez a visita e falou assim: nós vamos apresentar os novos convertidos, e se você quiser, você pode dar uma saudação lá na frente. Aí ele falou assim, olha, irmãos, não sabia nem o que era Bíblia, o que era capítulo, eu não sabia nada disso. Ele falou assim: vou te dar uma dica, lê o versículo do Salmo, você só lê, não precisa falar. Você acha que eu falei assim, credo, não, agora não, tá muito cedo, você acha que eu falei isso? Mas acertei. Aí tinha uns 7 novo convertido. Eu pensei, eu acho que você é o último. Quando ele falou, vamos chamar o irmão, todo mundo tinha dado a saudação, o irmão. E eu pensei, tomara que é o primeiro aqui. O irmão ali do meu lado, o irmão Ronival. Irmão, eu levantei do banco, eu sem sentir as pernas mais. Eu não conhecia esse versículo, eu não conhecia nada de Bíblia, só conhecia o Salmo 91, que minha mãe fazia a gente rezar o Salmo 91. Então, aí eu fui, sem sentir as pernas, não sei se eu tropecei em alguém, fui e li o versículo. Eu realmente não consigo lembrar o que era o versículo, mas aí de repente, irmãos, olha só, de repente eu leio o versículo, pego a Bíblia e levanto e começo a argumentar em cima do versículo.
eu lembro que falava alguma coisa sobre o Espírito de Deus. E eu peguei uma Bíblia que tinha esquecido no táxi do meu pai, uma Bíblia. Foi aquela Bíblia que eu usei, da Bíblia que tinha esquecido no táxi dele. E a Bíblia que eu tinha, então eu levei ela. Era comida nas pontas e eu vou essa mesmo, não tem outra. Então, peguei a Bíblia, levantei para cima e disse: essa é a espada do Espírito, e não sei o que lá, e tal, estava falando, eu não queria parar mais. Aí eu recebi no final do culto a minha primeira palavra profética do meu chamado pastoral. A mulher do pastor virou para mim: você frequenta alguma igreja evangélica? Eu disse: não. Ela falou assim: então você vai ser um pastor. Nunca mais esqueci disso. Eu não conhecia esse versículo. Deus não nos deu um espírito de covardia. Eu quero dizer para você que Deus não te deu um espírito de covardia. E essa mesma autoridade que nós temos para falar do Evangelho, Deus nos deu para vencer na vida familiar, financeira, profissional, no nosso ministério, na nossa célula, no discipulado, porque Deus nos deu o espírito de vitória, de conquista. E não tem inferno que pode se levantar contra a minha família, contra a sua família, porque Deus já nos deu um espírito de coragem para nós enfrentarmos os problemas, as lutas e vencermos em nome de Jesus. Aleluias. Certa vez aconteceu uma experiência comigo, vou contar isso aqui, Deus está me levando a isso. Eu bem novo convertido, um camarada, eu tenho que ter tomar cuidado para falar o nome, a pessoa, de repente uma família pode ficar ofendida. O camarada bateu no carro do meu pai, está ali meu pai, a caminhonete dele. E ele não viu, eu estava chegando do trabalho e vi, e quando ele enganchou na caminhonete, ele tentando fugir na caminhonete ali, ele estava muito drogado, muito doido. Quando eu cheguei lá, assim, meti a mão, espírito de coragem. Quando eu vi quem era, na época era um dos maiores bandidos, traficantes de Rondonópolis. E aí ele, não, me deixa, eu meti a mão na folha, desliguei o carro dele. E aí vi aquele tumulto de gente. E aí eu corri lá, rapaz, você não viu não? Ele tá lá pra dentro, não. Aí eu jamais depressa liguei pra polícia. Falei quem era e tal. E aí, esse cara ficou bravo, ele na frente da casa dos meus pais. E esse cara ficou bravo, vai dali, tumulto de gente, eles tentou fugir, vai, não vai, o povo fechando um lado. E aí, eu liguei pra polícia, fiquei no portão assim, ó, era uma rampa assim pra garagem. E eu fiquei lá só olhando, esperando a polícia chegar. E esse cara ficou muito bravo, eu vou matar, e vai daqui, vai dali. E de repente ele me olha no portão e ele marca o rumo pro meu lado. Ele vem assim, com a cabeça meio abaixa, e eu pensando, meu Deus, eu não vou correr, mas se eu não correr eu vou ter que cair na pancada com esse cara. E ficou aquela luta, eu corro. Segurando o portão e pensando, eu corro, não corro, se eu corro, não, mas eu não vou correr, mas se eu não correr eu tenho que me embrulhar com ele no chão aqui. Irmãos, também não conhecia essa palavra. Quando ele veio assim, levantou o rosto e bateu no meu rosto, eu repreendi ele, em nome de Jesus. E aquele cara assim, ele foi jogado para trás assim, eu nem gostei dele. Aí ele veio, vou matar. Aí quando eu repreendi, ele fez assim para trás assim, mas com uma força empurrou ele. E aí ele ficou bonzinho. Não, é o seguinte, não chama a polícia não, nós vamos resolver esse negócio. Só que eu já tinha chamado a polícia, irmãos. Aí o que eu vou falar? Não posso mentir, não podia mentir. O que eu falei para ele? Assim, rapaz, não posso te garantir nada, você sabe, toda vez que acontece acidente, a polícia sempre aparece. Não posso te garantir que a polícia vai vir aqui, porque você sabe, acontece acidente, a polícia aparece. E aí, rapaz, quando chega 2 carros feios, um de cada lado, 4 policiais com
com as metrancas na mão, porque sabia quem era. E aí, irmãos, aí meu pai deu uma bobeira de dizer que o comandante lá perguntou assim: quem chamou a polícia? Meu pai, sem maldade, falou assim: foi meu filho na frente do carro. Aí, rapaz, quando eu olhei pra ele, eu vi um demônio atrás dele dizendo: eu vou te pegar agora. Aí nesse momento eu fiquei com medo. Nesse momento eu fiquei assim aflito, aquela coisa toda. E eu falei assim: meu Deus do céu, e agora? Deus falou que eu tenho uma chamada, agora eu vejo um demônio dizendo que vai me matar. Agora, meu Deus, esse cara vai matar mesmo. O diabo vai usar ele, vai me matar mesmo. Irmão, e fiquei com muito medo. Muito medo mesmo. Fiquei assim, amedrontado. Acho que às vezes eu lembro aqui o salmo. Aí no outro dia eu tinha que dar uma palavra para os jovens da igreja. Eu já era líder da rede de jovens. Eu estava tão assim para baixo, maquinando aquela informação, aquela seta do diabo, dizendo: eu vi o demônio, irmãos, atrás do cara. Eu falei assim: eu sei que esse demônio vai matar mesmo. Mas eu fiquei assim: mas Deus me deu uma promessa. Aí, deixa eu ver Salmo 27. Olha só, aí Deus falou assim comigo: abre o Salmo 27. Esse salmo eu não esqueci. Olha aqui, Deus falou comigo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Quando eu li até essa parte, o meu medo foi embora na hora. Aí ele começou a rodear. Onde eu ia, se eu ia tomar ônibus, ele ficava me rodeando. Se eu estava de a pé andando pela cidade, pelo bairro, ele me rodeava de moto. Só que daí eu virava até as costas. Mas não era pensar assim: quero nem ver o tiro. Não era por causa disso. É porque o medo foi embora. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. E eu fiquei sabendo depois que Deus usou pessoas para levar o evangelho para ele, mas ele não quis. Deus foi lá e cumpriu a palavra: aquele que se levantar contra você, ele que vai cair e tropeçar. Morreu de maneira mais estúpida. Não quero dar detalhes da morte dele, para não de repente ter uma família aqui. Não demorou nem uma semana. Nem uma semana. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus cuida daqueles que servem a Ele. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Deus cuida. Então como que eu vou ter vergonha desse evangelho que sabe que tem poder de curar, que tem poder de me defender, de me livrar, de proteger a minha família? Como que eu vou ter vergonha do evangelho desse? Não, eu não posso ter vergonha do evangelho desse. Eu tenho que falar aos quatro cantos da terra que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus transforma. Amém? Se for preciso, precisamos sofrer pelo evangelho. Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 1,8 diz: portanto não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo o sofrimento pelo evangelho segundo o poder de Deus. 2 Timóteo 1,8. O quinto ponto: a comunhão é o ensino, a comunhão e o ensino promove firmeza na vida dos novos convertidos na igreja. Já falei sobre isso, baseado em Atos 2,42, antecipei esse ponto. O sexto ponto: Deus nos abençoará em todas as áreas da vida, se anunciarmos a sua palavra e fazermos as pessoas ficarem firmes em seu propósito. Amém? Também já antecipei esse ponto. Irmãos, essa cidade está gritando: anuncie o evangelho para mim. Tem jovens, você sabia como tem morrido adolescente, jovem nessa cidade envolvido com droga? Todos os dias. Teve um final de semana aí que morreu 7. Todos os dias. Vocês estão entendendo, irmãos? Você sabe quem pode fazer essa mudança? A igreja. Polícia não consegue resolver isso. Não consegue.
Se a polícia prender e ficar na cadeia, se era meia boca o bandido, ele fica doutor. Se ele era orelha seca num crime, ele vira mestre, ele vira doutor, PhD, e vai aumentando o nível dele, até depois não ter mais nenhuma classificação. Só a igreja do Senhor Jesus pode interferir nessa sociedade que está se apodrecendo. Família sendo destruída, casamento sendo destruído por causa de uma estupidez, uma ignorância, uma falta de conhecimento das coisas de Deus. Quero dizer algo para você: nenhum sucesso justifica a destruição de um casamento ou de uma família. Essa frase não é minha, é do pastor Josué Gonçalves. Você ouviu mensagens que edificam e com certeza foi abençoado. Para conhecer outros temas, livros, CDs, DVDs, Bíblias e os materiais da visão do modelo Missea, acesse o nosso shopping online www.levantaiemcristo.com.br.